Capítulo 14 Força de um quase artista marcial. O efeito do ginseng de sangue é tão bom. Zhao Feng se sentindo incrível. Ele primeiro pensou que, com a ajuda do ginseng de sangue de 200 anos de idade, ainda levaria pelo menos 2 dias para avançar. Zhao Feng pensou que se todos tivessem o mesmo efeito, então cultivadores no rank 4 ou superior não valiam nada. Logo ele descobriu as razões. Em primeiro lugar, ele nunca usou qualquer erva medicinal em seu treinamento antes, portanto, a eficácia da absorção do ginseng foi muito alta. Em segundo lugar, a técnica de respiração empurrando o ar tinha alcançado o 3º nível, o que fez com que a força de Zhao Feng chegasse ao rank 3, mesmo enquanto ele estava no rank 2. Em terceiro lugar, Zhao Feng sentia que seu corpo estava mudando lentamente depois de se fundir com o olho esquerdo. Zhao Feng acalmou assim que ele percebeu que muitos outros na seita Zhao já tinham alcançado o rank 3 na sua idade. Ele só poderia ser considerado talentoso, não um gênio. Tomando Zhao Yufei como exemplo, ela tinha alcançado o pico do rank 3 há 2 meses e quase aprendeu sobre a força interna, o que significava que ela tinha a força de um semi-artista marcial. Eu estou provavelmente no mesmo nível que Xinfei e Zhao Yijian. No entanto, eu não tenho confiança na vitória contra eles. Afinal, Xinfei e Zhao Yijian aprenderam habilidades em artes marciais de nível elevado, e os tinha, pelo menos, treinado para o nível baixo. Nos dias seguintes, Zhao Feng consolidou seu cultivo. Enquanto ele estava treinando a técnica de respiração, ele percebeu um zumbido. Zhao Feng usou seu olho esquerdo e percebeu que havia um fraco brilho verde e vermelho entre seu sangue e pele. A técnica de respiração empurrando o ar está se aproximando do pico do 3º nível. Minha força não é mais fraca do que Zhao Yufei ou Xinfei, que tem força de um quase artista marcial. Depois que a técnica de respiração atingir o pico do 3º nível, ele terá a chance de compreender força interior. A maioria tinha que ser um semi-artista marcial para chegar a esta etapa. Mesmo a maioria no pico do rank 3 não poderiam fazer isso. Depois que ele consolidou sua fundação, Zhao Feng deixou a pousada e se dirigiu para a seita Zhao. Quanto aos outros 2 ginseng de sangue, ele não planeja usá-los de uma vez. Assim que Zhao Feng deixou a pousada, um mendigo vestindo roupas rasgadas virou e correu não muito longe dele. Mestre Shin, ele saiu. O mendigo chegou em um restaurante e relatou a um jovem com roupas prateadas. Ok, aqui está sua prata prometida. O jovem tinha um sorriso frio. Após deixar a pousada, alguns quilômetros depois em uma rua deserta, Zhao Feng ouviu passos rápidos atrás dele. Teng Sou. 2 ou 3 sombras viraram a rua e o perseguiu. Quem está aí? Zhao Feng imediatamente se virou. Criança. Dê-me 10.000 pratas e o deixaremos ir. 3 discípulos da seita Shin disseram quando eles cercaram Zhao Feng. O único que falou foi o jovem com vestes prateada. Xingang. Zhao Feng reconheceu imediatamente o jovem. Os 3 discípulos na frente dele todos alcançaram o rank 3 e Xingang tinha alcançado o pico do rank 3. 10000 pratas. Só vocês 3? Zhao Feng disse com indiferença enquanto ele se manteve firme. Ele gastou quase 10.000 moedas de prata na cidade Pluma do Sol e ainda tinha 10.000 sobrando. Essas pessoas, obviamente, planejaram roubar elas dele. Criança. Estou avisando, não seja muito arrogante.
Eu estava ferido anteriormente, é por isso que você ganhou. Hoje viemos para recuperar as perdas que tivemos na floresta nuvem do céu. HMPH, naquele dia você tomou 60% do valor do tigre enquanto uma pessoa da nossa seita morreu. Um dos discípulos tinha ganância e falta de vontade em seus olhos. Pare de falar bobagem. Vamos apenas matá-lo rapidamente, caso algum imprevisto aconteça. Os jovens na esquerda disse como ele chutou em direção ao Feng. Imediatamente após os dois outros seguiram o exemplo. Ha ha ha, um monte de lixo. Zhao Feng riu quando ele saltou 7 metros do chão e caiu em cima do muro de uma casa. Ele havia facilmente evitado os 3 ataques frenéticos. Não deixem que ele fuja. Xingang rugiu e foi o primeiro a pular em direção de Zhao Feng. Fugir. Zhao Feng olhou ironicamente para Xingang enquanto ele imediatamente usou a técnica de respiração empurrando o ar e o leve passos flutuantes, deixando para trás uma pós-imagem no ar. Isso não é bom. Xingang sentiu uma pressão insuportável vindo do seu lado. Pá! Xingang, que estava no ar, mal conseguiu bloquear um soco e saiu voando. Embora bloqueasse o ataque, ele ainda foi forçado para trás e colidiu com uma parede de pedra que o fez tossir sangue. A força desse nanico provavelmente está a meio passo do rank 4. Eu não posso até mesmo bloquear com êxito um de seus ataques. Xingang sentiu seus olhos escurecerem e imediatamente avisou os seus colegas, Xinyu, Xinchen, tomem cuidado. No entanto, antes de ele terminar de alertá-los, um grito sufocante foi ouvido. Ah! Outro jovem teve seus ossos quebrados. Corram! O último discípulo Xin estava tão assustado e tentou correr. No entanto, antes que ele pudesse escapar, um som sibilante veio de trás. Antes que ele pudesse ver o ataque, seus olhos escurecerão. Em termos de velocidade, Zhao Feng aprendeu uma habilidade de artes marciais de nível elevado e, quando usado, poderia ser comparado a artistas marciais do rank 4. No momento, vou deixá-lo ir, mas se você me irritar de novo, Zhao Feng olhou friamente para Xingang e, em seguida, como um pássaro, flutuou para longe. A incrível força e velocidade, o jovem ao lado de Xingang disse atordoado. Este Feng Zhao acaba de chegar ao rank 3 e já tem a força de um quase artista marcial. A força da Zhao Feng agora poderia ser comparado com a de Xin Fei. Depois de derrotar Xingang e companhia, Zhao Feng retornou à seita Zhao. Alguns discípulos que estavam familiarizados com Zhao Feng ficaram surpreendidos por seu cultivo. Quando Zhao Feng chegou ao rank 3 do caminho marcial, todos sabiam que a força de Zhao Feng estava apenas no primeiro rank 20 dias atrás. Ouvi dizer que Zhao Feng e alguns discípulos da seita Xin mataram um tigre rei de cabeça verde ontem e então ele pegou mais da metade do valor, disse um discípulo Zhao bem informada. Uma besta mortal vale cerca de 20.000 a 30.000 moedas de prata. Esse garoto definitivamente comprou alguma erva super cara, o que aumentou o seu cultivo. O que é tão surpreendente no uso de ajuda externa para aumentar seu cultivo? Essas pessoas geralmente têm uma resistência fraca. Esses discípulos eram todos invejosos ou desprezíveis. Zhao Feng nunca pensou que a informação chegaria à seita tão rápido. Sem se incomodar com essas pessoas, Zhao Feng continuou caminhando. Logo ele chegou em casa. Ele primeiro viu sua mãe Zhao-Shi, que estava costurando roupas. Pai, mãe, aqui tem 1.200 moedas de prata.
Zhao Feng caminhou para dentro da sala e tirou uma pilha de prata. 1.200 pratas. Zhao Shi olhou enquanto pegava o dinheiro. Como você conseguiu tanto dinheiro? Disse Zhao Tianyang surpreso. Quando viu que o cultivo de seu filho tinha atingido o rank 3, um brilho estranho passou por seus olhos. Aconteceu assim, Zhao Feng, então, disse-lhes uma história simplista do que tinha acontecido na floresta nuvem do céu. Depois de ouvir a história, Zhao Tianyang e Zhao Shi tinham um tom de questionamento para além da sua excitação. Afinal, Zhao Feng não tinha tal talento no passado. No entanto, sendo os pais, obviamente, queriam que seu filho fosse bem-sucedido. Zhao Feng sentou e cruzou pernas e examinou a velha casa, ainda há mais um mês, até o torneio de luta da seita. Se eu puder me tornar um discípulo interno, o status e tratamento dos meus pais devem tornar-se um pouco mais alto. Fechando os olhos, a consciência de Zhao Feng entrou na dimensão escura dentro de seu olho esquerdo. A auréola ciano tinha aumentado para 90 centímetros. Ciano é uma cor datada com verde ou azul, pode ser tanto verde azulado ou azul esverdeado. Quando Zhao Feng estava no rank 1, o comprimento da auréola tinha uns 30 centímetros, e tinha uns 60 quando seu cultivo alcançou para o rank 2. Agora, tinha 90 centímetros quando ele alcançou o rank 3. Quando o comprimento de sua auréola ciano aumentou, Zhao Feng descobriu que o poder de seu olho esquerdo também aumentou. Ele podia ver cada coisa em detalhe em uma escala de uns 16 quilômetros. A velocidade tanto mental quanto de reação também tinham aumentado significativamente. Pensando até aí, Zhao Feng começou a decifrar o leve passos flutuantes mais uma vez. Logo havia cada vez menos partes do leve passos flutuante a ser decifrado. Decifrado 3/5. 4/5. Restando apenas decifrar 1/5. Anoiteceu. Assim, quando Zhao Feng estava exausto, o último quinto da técnica leve passos flutuante foi decifrado. Neste momento Zhao Feng prendeu a respiração quando ele viu o seu conteúdo. Esta habilidade footwork pode até mesmo. De repente, sua expressão foi substituída pelo êxtase.